agora. Boa noite. Boa noite. Feliz ano novo. Deus nos abençoe, vocês nos ajude, nos dê forças, coragem, ânimo para que nós possamos continuar a nossa tarefa, né? Aqueles cumprir os compromissos que nós assumimos na espiritualidade. Cada vez que o ano vira, a gente faz promessas, a gente pensa em mudar algumas coisas. Isso não é em vão e nem é à toa, porque muitas vezes é a nossa consciência nos conclamando aos compromissos que nós assumimos antes da nossa encarnação e nem sempre a gente cumpre o que a gente promete. Se na vida humana isso acontece demais, imagine na vida espiritual, não é? A gente sai de lá da vida espiritual para assumir uma nova encarnação cheio de boas intenções, cheio de boa vontade. Mas quando a gente chega aqui, que a gente começa a se envolver com a vida, com os desafios que a vida nos conclama, aí a coisa começa a ficar difícil, não é? E muitos de nós falham e falham feio. Alguns até suicidam-se, não é? Infelizmente isso acontece, mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre não separeis o que Deus juntou. É uma temática muito interessante porque envolve todos nós que estamos, não é, encarnados, tanto para aqueles que são pais quanto para aqueles que são filhos. Na verdade, envolve a família, nos envolve como um todo. E os itens de 1 a 4 tratam sobre a indissolubilidade, é uma palavra grande, deixa eu ler de novo. Indissolubilidade do casamento. Vocês acreditam que o casamento é algo fortuito? As pessoas se casam porque se conhecem, aí pinta aquele clima interessante, a pessoa começa a namorar, daqui a pouco, né? Na minha época tinha noivado, hoje em dia acho que nem sei se existe mais isso, não é? Mas na minha época era tudo direitinho, eu sou das antigas, só não vou dizer minha idade, aí ficaria um pouquinho, né? Mas na minha época uma moça, quando namorava um rapaz namorava uma moça, ele pedia permissão à família dela para namorar, e depois pedia permissão para pegar na mão, não é? Pedia permissão para dar o primeiro beijo. Era tudo permitido pelos pais. E as moças namoravam com o pai e a mãe de olho. Na sala, o máximo era pegar na mãozinha, dar uma bitoquinha, né? E era muito bom, né? Já era demais. Mas hoje em dia não é mais assim. As coisas mudaram muito. Mas é interessante também que na época de Jesus, os homens eram maioria, não maioria em número, mas maioria do ponto de vista social. O homem era considerado a cabeça do casal, né? Então, a época de Jesus era uma época muito dura, meus irmãos. Tanto é que antes de Jesus nascer, Moisés, ele tinha estabelecido alguns códigos de ética, porque o povo era muito rebelde. Imagine você ter sua casa, suas coisas, entrava uma pessoa na sua casa, levava tudo que você tinha, levava sua comida, seus móveis, às vezes até levava até as mulheres das pessoas, e ficava por isso mesmo. Aí Moisés começou a exercer a legislatura, e aí as pessoas passaram a ser punidas por serem assim. É por isso que nós vamos encontrar uma lei tão dura como era a lei de Moisés, que era a lei baseada no código de Hammurabi, que era um dos códigos mais antigos do mundo. E esse código era do olho por olho e do dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Era assim. Por que era assim? Porque precisava ser assim. Quanto mais um povo é atrasado, mais as leis são duras. Porque senão essas pessoas vão ficar sempre agindo como se fossem selvagens,
E o homem, o espírito encarnado, ele tem que progredir, sair da barbárie, da selvageria e partir para a civilização. Vocês devem ter assistido um filme chamado Apocalipto, é com Mel Gibson. Ele fala exatamente dessas duas nuances, a nuance da selvageria e a nuance da civilização. Imagine se a gente fosse ainda hoje viver como a gente vivia, né, há séculos, milênios atrás. A Terra não estaria nesse avanço que ela está hoje. A medicina não estaria tão avançada quanto está hoje. Nenhuma ciência, nem a astronomia, nenhuma delas estaria tão avançada quanto está hoje. Está assim porque nós, de alguma maneira, já nos desenvolvemos. A nossa inteligência, ela se aprimorou ao longo dos milênios. Então, é por isso que Jesus falou da carta de divórcio. Que coisa interessante, aqui no Brasil, quando eu me lembro que o divórcio começou aqui no Brasil na década de 60, mais ou menos, e foi uma coisa horrorosa. As pessoas achavam que divórcio era uma barbárie, né? Um casal se separar. Mas nós vamos entender por que Jesus disse que era necessário, às vezes, o casal se separar. Então, ele estava, não é? Ele estava, como sempre, no seu ministério, que era público. Ele estava sempre nas ruas, nos lugares, nas sinagogas, no campo, no monte. Ele estava sempre à disposição das pessoas. E no momento desses, um fariseu, quem eram os fariseus? Eram aqueles que eram responsáveis pelo zelo da lei. Eles iam para as praças públicas e falavam da lei. Só que eles falavam numa linguagem muito complicada. E o povo, nem todo mundo tinha alcance para entender o que aquele fariseu dizia. Quando Jesus começou a falar da lei, os homens começaram a entender. As mulheres, as crianças, os velhos. Por isso que Jesus foi tão amado, ele era tão querido, tão venerado pelas pessoas, porque ele chegava junto, ele explicava tudo direitinho, explicava de uma forma que qualquer pessoa pudesse entender. O fariseu fazia isso de propósito, para mostrar erudição, para mostrar que era uma pessoa sábia, uma pessoa erudita, uma pessoa sabida, mas o povo, coitado, ficava ao revés, não entendia nada do que ele dizia. É aquela história do fale bonito e não diga nada, né? Então, Jesus, quando o fariseu perguntou para ele, dizendo que Moisés tinha deixado, né, na lei, que um homem podia dar carta de divórcio para sua mulher. Aí ele perguntou, propositadamente, para jogar uma casca de banana, né? Pensando que Jesus não sabia nada da lei. Perguntou a Jesus se era lícito um homem dar carta de divórcio para a sua mulher. Aí Jesus disse para ele que a mulher, nesse caso, ela poderia ser despedida se fosse um caso de adultério, mas que nenhum homem poderia dispensar sua mulher por qualquer motivo, porque era isso que eles faziam. Muitos deles, a mulher não sabia lavar roupa, aí ele já devolvia a mulher para a família dela. A mulher não sabia cozinhar direito, aí ele já devolvia a mulher e a mulher não sabia isso, aquilo. Eles usavam, às vezes, de coisas muito pueris, muito bobas, para devolver a esposa para os pais dela. E acontece que nem sempre os pais queriam aceitar a filha de volta. Então, muitas dessas mulheres viravam mendigas. Elas ficavam pedindo esmolas nas ruas, porque nem o pai dela queria, nem a mãe dela queria, porque quem mandava na casa era o pai. E assim aquela moça ficava abandonada pela família. E por isso Jesus disse para eles: Moisés permitiu por causa da dureza de seus corações. Então, o que havia naquela época? Uma dureza, uma rudeza, uma impiedade com relação a isso. As mulheres não podiam adulterar. Se uma mulher fosse pega em adultério, ela seria condenada à morte. E isso significava apedrejamento em praça pública. E em algumas outras regiões,
era dada para elas uma porção de veneno, um veneno muito forte, tipo arsênico ou cianureto. E era um veneno que ia matando as pessoas aos poucos. E as pessoas ficavam assistindo aquela mulher morrendo ali, e ninguém fazia absolutamente nada. Então, por isso que Moisés disse que ele poderia dar a carta de divórcio. Porque em dando a carta de divórcio, eles teriam por obrigação dar a elas algum tipo de ajuda, para que ela não virasse uma mendiga, não é? Então, ela teve essa finalidade. Nessa situação, Jesus, então, só no caso, ele diz isso muito claro, para não parecer que Jesus estava coadunando com alguma coisa errada que, porventura, tanto o marido como a mulher estivessem fazendo. E essa carta de divórcio, enfim, era porque quando a Gênesis, Moisés, quando escreveu o livro a Gênesis, que não é a Gênese, não é? É o livro Gênesis, instalado no Antigo Testamento, é o livro número 2, se não me engano, do Antigo Testamento. Ele diz lá, não é, que o homem abandonará a sua família ou deixará pai e mãe para se unir à sua mulher. A mulher, por sua vez, do mesmo jeito, deixaria a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, para se unir àquele homem. E a partir dali, os dois seriam uma só carne. O que Moisés queria dizer? Que a partir dali não podia mais haver separação, né? Ali seria um só. Está muito claro lá no livro de Gênesis. Mas com o passar do tempo, ele foi vendo, né, as coisas erradas que começaram a acontecer. Daí ele ter feito isso aí. Mas por que uma mulher, não é abandonar, não é? É deixar, é diferente. Deixar a sua família para se unir a um homem deixar a sua família para se unir a uma mulher e ambos formarem, portanto, uma família nova. Por quê? Porque existe uma lei divina aí por trás, que se chama, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, a união dos sexos. Para que tem que haver a união sexual? Para que haja a perpetuação da espécie, para que outros seres vivos também possam vir habitar o planeta. A gente está falando de reencarnação. Então, a união dos sexos permite a reencarnação. No caso dos bichos, no caso das plantas, também a vinda de novos seres vivos, né? Plantas são seres vivos, animais são seres vivos, para povoar o nosso planeta. Então, é uma lei divina, porque foi Deus que criou isso. Deus criou o sexo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou os bichos, as plantas. Deus deu, portanto, a eles a necessidade da procriação, da perpetuação. Senão, a população da Terra já teria acabado, se não fosse assim, ou até nem teria população. Então, por que a gente, então, vai fazer parte de uma família? Qual é o sentido de existir uma nova família na Terra? Espíritos que vão dar a chance de outros espíritos como nós também virem para a Terra ou para outro planeta do Sistema Solar ou para outro planeta de outra galáxia, para que ele também possa cumprir com os seus deveres, com os seus compromissos. E nós aprendemos com o Espiritismo que nós também precisamos aprender a lidar com a matéria. Então a gente está aqui na Terra para aprender o que é a Terra, o que é uma molécula, o que é um átomo, o que é isso, o que é aquilo. A gente também precisa aprender essas coisas. E em aprendendo tudo isso, nós vamos convivendo com pessoas iguais a nós e nós vamos trocando ideias. Tem pessoas que são mais inteligentes, elas aprendem mais depressa, elas ensinam aqueles que aprendem menos depressa. E assim a vida vai se sucedendo. Então, além da perpetuação das espécies, o casamento, ele também enseja aquela convivência que nós precisamos ter com aqueles seres que nos são caros, espíritos afins.
E também aquele casal que, pelo afeto que um sente pelo outro, eles vão passar adiante esse afeto. O filho, a filha, vão perceber do pai e da mãe que o pai e a mãe gostam dele também. A criança já começa a sentir isso desde que a concepção. Porque o que é que nós aprendemos com o Espiritismo? Que quando acontece a concepção, ou seja, na união sexual, quando há o engravidamento, a partir daquele momento, um espírito já está encarnando ali. O que significa dizer encarnar? Ele vai usar aquele corpo físico que está no útero da sua mãe para ele usar como instrumento quando ele estiver vivente aqui na Terra. Então, enquanto acontece a gestação, o espírito continua na espiritualidade, mas ele já está ligado ao seu corpo físico por um cordão que nós chamamos aqui na Terra de cordão de prata. Uma pessoa só desencarna quando esse cordão de prata ele é cortado definitivamente. Então, do mesmo jeito, quando vai nascer, também acontece a construção desse cordão de prata. É por ele que os espíritos desencarnados sabem se aquela pessoa é encarnada ou não. Porque os desencarnados não têm cordão de prata. Os encarnados em desdobramento espiritual, na espiritualidade, são percebidos exatamente por esse cordãozinho que liga o perispírito ao corpo físico. Daí, meus irmãos, existe também outra questão divina aí. É a questão do afeto. Esse casal precisa se gostar para transmitir para seus filhos esse gosto, esse bem-querer, esse amor, esse carinho. Por quê? Porque esses dois pais serão os responsáveis pelo destino dessa criança que está chegando aí. Eles terão por obrigação encaminhá-lo para a educação, encaminhá-lo para o caminho do bem, e essa pessoa também cumprir com os seus compromissos mediante o apoio, o carinho, o cuidado que recebeu dos seus pais. Nós vemos hoje muitos jovens e adultos até frustrados, porque não tiveram dos seus pais o amor, o desvelo que deveriam ter tido na infância, porque é na infância que fica marcada as coisas. Veja que interessante, uma infância bem vivida significa uma adolescência feliz, uma juventude sadia, um adulto equilibrado. Quando na infância acontece alguma coisa errada, a pessoa chega na idade adulta com problemas intelectuais, problemas morais e problemas espirituais, psicológicos. Daí a necessidade de os pais terem muito afeto, muito carinho pela criança. E ela já sente. Eu estava vendo aí acho que não foi no WhatsApp, não me lembro bem, num site desse da internet, um rapaz que todo dia, a esposa dele grávida, né? Toda vez que ele ia trabalhar, ele falava com a bebê dele, mexia na barriguinha, alisava a barriguinha da esposa e dizia um carinho para a neném, né? Oi, querida, papai está indo trabalhar, daqui a pouco eu volto para ficar com você. Todo dia era isso. No dia que a menina nasceu, quando ele chegou na maternidade, que ele foi para o berçário ver a neném dele, aliás, quando a esposa dele recebeu o bebezinho já limpinho, né? Todo arrumadinho, a menininha. Aí quando ele chegou junto dela, ele disse, oi, querida. A menina, na hora, ela se virou para o pai e deu um sorriso. Olha que coisa linda. Ela já sabia que aquele homem ali amava ela. E é isso que a gente precisa fazer com as pessoas, que as pessoas saibam que a gente ama elas. Isso dá uma força, dá um impulso no progresso daquela criatura, porque a melhor coisa do mundo é a gente ser amado e a pior coisa do mundo é a gente ser rejeitado, não é não? Todo mundo fica triste, até os bichinhos, cachorro, gato, passarinho, quando a gente rejeita, o bichinho fica lá meio pionguinho, eles percebem o amor pela nossa vibração.
Quando a gente, né? Eu estava vendo um vídeo de um rapaz que ele lida com duas onças pintadas, os animais mais ferozes da nossa natureza, né? Para a gente ter uma ideia, quem é a comida preferida da onça pintada? Jacaré. Jacaré é um bicho perigoso e a bicha consegue pegar ele, né? Se ela não comer jacaré, outros animais não podem tomar água naquele lugar ali, porque o jacaré pega e come. Então ela é uma predadora e ela nos ajuda, porque senão os jacarés sairiam da água e atacariam os homens. Então a onça pintada, por Deus, ela é um predador natural e a gente não tem que ter raiva dela porque ela come jacaré, não é? Porque ela está fazendo um serviço. Eu vi um colega falou que foi se hospedar no hotel e quando ele chegou dentro do hotel, um monte de gafanhoto, era gafanhoto por todo canto, nas paredes, no chão, e ele não conseguia dormir. Aí ele soube que é porque matavam os sapos. E sapo come gafanhoto, come outros bichinhos. Ou seja, esses animais, eles nos ajudam fazendo o controle ambiental. A gente não tem que matar os bichos sem saber por que está matando, não é? A gente tem que ter muito cuidado. Então, meus irmãos, vejam aí, a indissolubilidade do casamento, ela acontece hoje por conta de muitos fatores que foram vindo daquelas gerações antigas. Então, muitas pessoas... Vocês já viram um bolo de divórcio ou não? Agora tem até festa para divórcio. Eu nem sabia disso. Eu vi um dia desse aí, não sei se foi no WhatsApp, mandaram uma imagem de um bolo de divórcio. Aí você imagina um bolo de noiva. O bolo de noiva é aquele bolo bonito, né? Com um andar embaixo, outro andar aqui, e os noivinhos bem bonitinhos aqui em cima. O de divórcio tem aquele bolo embaixo, aí tem uma coluna, aí tem outro bolo aqui, só que esse bolo está dividido no meio. Do lado de cá está o noivo com o rifle apontando para a noiva. Do outro lado está a noiva com o rifle apontando. Ou seja, hoje em dia até festa para separar tem festa para juntar e agora também tem festa para separar. Então vejam como as coisas acontecem no mundo, né? É por isso, meus irmãos, que há tanto descontrole. É porque, inclusive, Kardec fala aqui no Evangelho com relação a essa questão da separação no casamento, que é por conta de preconceitos. Uma coisa que acontece muito entre os casais é a falta, digamos assim, de renúncia, por exemplo, que é um sentimento muito interessante. Às vezes a pessoa precisa renunciar a determinadas coisas para não perder a companheira ou para não perder o companheiro, mas não é todo mundo que faz isso. Aí nós vamos encontrar vários tipos de casamentos que existem na humanidade. Eu anotei alguns aqui, aliás, eu peguei emprestado do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, onde ele fala de vários tipos de casamento. Ele diz que existe, por exemplo, o casamento acidental. O que é o casamento acidental? Digamos, duas pessoas beberam muito, passaram a noite, não é? De uma forma muito desregrada, aí pinta lá uma união sexual ali, nunca tinham se visto antes, se conheceram naquele dia ali, aí por conta da bebedeira, por conta às vezes até de drogas, de outras coisas, aí tem a relação sexual, aí acontece uma gravidez. Não era para ficar grávida. Eu não quero, eu não queria ficar grávida. Aí digamos que a família aí dá uma pressão e aquele casal acaba se juntando, porque agora vem uma terceira pessoa, aí entrou na história e não entrou por acaso, que a gente sabe que o acaso não existe. Está vindo aí uma criança que vai precisar de carinho, de proteção, de amparo, de amor, mas essas duas criaturas não estão nem aí para essa responsabilidade. Às vezes acontece o aborto aí nesse meio, a separação, vai um para um lado, outro para o outro, fica com raiva um do outro e daí assumem agora um compromisso com Deus. A gente pensa que esse compromisso é somente com a sociedade? Não, olha lá, porque casamento é de Deus. A maioria de nós já nasce casada com alguém, porque no planejamento reencarnatório já está lá, fulano vai casar com fulana, porque em outra encarnação houve essa necessidade de agora
eles se juntarem de novo, porque a gente experimenta vários tipos de amor. Existem amores, existe o amor incondicional, que é o que a gente vai experimentar quando a gente estiver lá na frente da nossa evolução. É o amor incondicional, esse daí a gente ainda não experimentou. A gente vai aprendendo os amores, os gostares, os sabores do amor, até lá na frente a gente chegar nessa condição. Então, existem os casamentos acidentais, mas ele também diz que existem os casamentos provacionais. Esses são a maioria na Terra. A maioria dos casais estão em provação. Então, é nesta encarnação, como marido e mulher, que eles vão aprender, precisam aprender a se amarem e a se respeitarem. Às vezes, nem amor acontece, mas o respeito, sim. Porque às vezes é mais importante para aquele casal em provação eles experimentarem primeiro o respeito, para depois o amor chegar naturalmente. Então, a grande maioria dos casais da Terra estão em casamentos provacionais. Ele fala também do casamento sacrificial. O que é o casamento sacrificial? Alguém está se sacrificando por alguém. No casamento provacional, os dois estão em igualdade de condições. No casamento sacrificial, alguém é mais elevado espiritualmente. Pode ser uma esposa muito dedicada, amorosa, paciente, abnegada, que renuncia, mas o marido não. Então, ela está ali se sacrificando por alguém que ela ama muito e que ela quer que ele progrida. Pode ser um marido maravilhoso, atencioso, amoroso, aquela pessoa que faz de tudo para que o seu casamento dê certo, mas a mulher não. Mas ele está ali se sacrificando por ela. Então, existem muitos casamentos sacrificiais. Algum deles, ou o marido, ou a esposa, ou o companheiro, porque podem não serem casados legalmente, apenas terem se juntado, não é? Mas, independentemente do laço social, é um casal. E Deus está ali por eles. E eles têm compromissos com Deus. Então, aquele que está se sacrificando é alguém que está mais elevado espiritualmente e por isso suporta tudo o que acontece no casamento. Claro que se as coisas piorarem demais, partir para a violência antes que aconteça um crime, antes que aconteça uma tragédia, é melhor separar. Nesses casos, tem que haver a separação. Duas pessoas que não podem ficar juntas de jeito nenhum, sob perigo de acontecer qualquer desgraça, é melhor que haja a separação. Até porque nós estamos vendo aí nas crônicas policiais o feminicídio em índices muito elevados, principalmente maridos que matam esposas. Acontece o contrário também. Mulheres, geralmente, quando uma mulher ela é acusada de assassinato, a pena dela, às vezes, é mais dura do que a do homem. Porque o homem, às vezes, age pelo ímpeto da raiva, do ódio. A mulher não, ela pensa. Ela vai pensando como é que eu vou fazer. Então, ela vai planejando. É por isso que, no caso das mulheres, as penas são muito mais severas do que dos homens. Porque, às vezes, ela passa anos até ela, consumar aquele pensamento que ela botou na cabeça. Então, acontecem coisas muito difíceis. A gente vê aí casos de mulheres que mandam matar o marido, sim. Quando elas não têm coragem de elas fazerem isso, elas mandam alguém fazer. Então, para que não aconteça esses casos, é necessário o divórcio, a separação, às vezes até as medidas protetivas. Mulheres que vão em delegacias, ou homens que vão em delegacias e pedem proteção porque se sentem ameaçados. Então, por exemplo, a pessoa não pode chegar no mesmo ambiente que aquela pessoa estiver. Tem que estar a quilômetros de distância para que não aconteça nenhum tipo de problema entre elas.
Mas vejam bem, existem também os casamentos afins. E os casamentos afins, Martins Peralva diz que eles reúnem pessoas esclarecidas, almas muito esclarecidas e que se amam muito. Eu vi um casal na revista, não me lembro agora a revista qual foi, um casal que teve 12 filhos e já tinha não sei quantos netos e tinha nascido recentemente a primeira tataraneta. Eles eram casados há 60 anos. Aí é um casal afim, um casal que se ama muito. E que todas as desavenças, todas as problemáticas foram superadas pelo amor que um sente pelo outro. E aí também, para a gente finalizar, existem os casamentos transcendentes. Esse daí é raríssimo de acontecer aqui na Terra, porque já são almas engrandecidas pelo amor. Elas se amam fraternamente, se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. Aí eu me lembrei de Kardec e de Amélie, não é? Um casamento transcendente. Ela mais velha do que ele, ela rica, de uma classe social elevada, renunciou a tudo, a festas, aquelas coisas. Paris, nossa, Paris é a cidade mais charmosa do mundo. Sempre houve muitos bailes, muitas festas, muitos chás, muitas comemorações. E Dona Amélie, largou tudo isso para ficar junto com Hippolyte Léon, Denisard Rivail. Qual era a finalidade dessa união? Para que ela fosse o apoio que ele precisasse nos momentos que ele ficasse mais claudicante, mais vacilante, porque se ele renunciasse, imagina, meus irmãos, se Kardec deixasse de ser o codificador da doutrina espírita, quem é que seria, não é? Havia outros nomes, se cogitavam outros nomes, mas Kardec era a pessoa especialmente preparada para isso. Leiam no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, uma mensagem que fala de uma reunião que houve na espiritualidade nas vésperas da passagem do século XIX, do século XVIII para o século XIX. Kardec estava lá nessa reunião, juntamente com outras personalidades importantíssimas que iriam ajudar a chegada na Terra do Consolador prometido de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Kardec é a pessoa indicada. Imagina se esse homem fraqueja. Eu não gostei daquele filme, não. Teve um filme aí, né? Kardec. Eu não gostei daquele filme, não. Eu acho que o filme não fez jus a Allan Kardec. Mostrou um Kardec chorão, medroso. Eu achei, depois eu comento melhor com vocês, mas eu não gostei daquele filme, não. Então, porque não retrata a realidade do codificador, que era um homem extremamente corajoso, impetuoso, assim, voluntarioso, completamente diferente do que tinha naquele filme. Então, ele e Dona Amélie Boudet fizeram um casal transcendente, porque a missão dele não era qualquer missão, era de trazer Consolador para a Terra, não é? Então, tinha que ser um casal que houvesse entre eles a ressonância, que houvesse entre eles a cumplicidade, o amor, além de tudo. Tanto é que eles não puderam ter filhos. Foi para que justamente ele não tivesse que dividir muito a sua atenção, porque ter filhos não é uma coisa simples. Filhos é muita responsabilidade. A gente não pode achar que ter filho, é uma festa. E aí, você vai ser responsável por essa criatura até ela atingir a sua maioridade, até ela poder andar com as suas próprias pernas, não é? E está acontecendo muito aí de filho não querer mais sair de casa. Vocês estão sabendo disso, né? Tem gente, tem pai e mãe que tem filho dentro de casa com 40 anos. Os filhos não querem mais sair de casa, quer ficar ali na saia da mãe, na saia do pai, ou na calça do pai, né? E daí a gente vê que houve, né, ao longo de todos esses anos, esses séculos, que superaram aí a chegada de nosso Senhor Jesus, como Jesus tinha razão com relação ao que acontece. Então, às vezes, um casal, né,
faz lá aos pés do padre, porque existem países que o casamento religioso é o casamento legítimo. Existem outros países que o casamento civil é que é o casamento legítimo. Existem outros países que tem que ser os dois, não é? Então aqui no Brasil as pessoas têm se casado nos dois. Muita gente tem se casado nos dois. Mas a gente tem observado o seguinte, que os casamentos religiosos, eles são mais para atender o sonho de alguém. Era a moça que tinha o sonho de se casar de noiva, né? Às vezes ela já é mãe de vários filhos, mas o sonho dela era ter se casado como vestido branco, de véu, aí vai, não é? E às vezes é o sonho dos pais, que quer que seu filho também se case. Nós temos uma colega na federação, ela é espírita, o noivo dela é católico, e quando foi no dia, ele queria casamento na igreja. A mãe e o pai do rapaz queriam que seu filho casasse na igreja. Ela aceitou. Mas ela pediu, na hora dos votos, lá no altar, ela pediu para dar a visão espírita do casamento. E foi concedido. Porque você sabe que agora no casamento é isso, né? O noivo diz várias coisas. Ah, fulana, eu vou amar você, aquela coisa toda. E ela pediu para que quando fosse na hora dela falar, ela disse assim, eu sou espírita, minha gente, eu estou casando na igreja católica, embora a minha religião não me obrigue a isso, mas eu faço isso por amor ao meu marido. Olha que coisa linda, não é não? Então, há esses casos em que há o sonho da mãe, do pai, ou até do próprio nubente, ou da própria nubente, de querer casar de uma forma mais tradicional. O casamento religioso, ele é muito antigo, é o primeiro, né? É o primeiro de todas as épocas da humanidade. E até hoje é uma grande tradição para as famílias da Terra, não é? Não é nada demais a pessoa se casar na sua religião. No caso de nós espíritas, como não existem sacramentos nem rituais na religião espírita, então os espíritas casam-se no civil. Vão lá no cartório, fazem lá o que tem que fazer, o que a lei exige, e aí eles fazem uma recepção na sua casa, ou alugam um espaço, e aí vão lá as pessoas amigas, as pessoas mais íntimas, e alguém sempre fala, dá umas palavras, em homenagem ali aos nubentes, né? Porque a partir daquele momento, para a sociedade, eles são um casal. Então é como se, digamos assim, as pessoas que não se casam no civil ou no religioso não fossem um casal. Bom, mas aí nós vamos encontrar Kardec dizendo o seguinte, as leis de Deus são imutáveis. Então, quais são aí, nessa questão do casamento, o que é de Deus? É a chegada de um casal na Terra que já saiu da espiritualidade com essa promessa de casamento. Iriam se encontrar lá na vida, e aí a vida, a lei de atração, vai fazer o seu trabalho, fazendo com que aquele casal se encontre em algum lugar. Pode ser até fora do Brasil, pode ser em outro estado, mas vai se encontrar, porque isso está já determinado lá no planejamento reencarnatório. E aí é outra coisa que é de Deus, a união sexual. Por que Deus também, nessa questão do casamento, existe uma terceira lei? É a lei do amor. Porque o amor, o sentimento que eu nutro pelo meu cônjuge, o sentimento que ele nutre por mim, vai gerar o amor que vai ser a mola da nossa futura família, que são aqueles espíritos que estão vindo como nossos filhos e que nós devemos a eles amor, porque pode ter acontecido que em outras encarnações a gente não tenha amado eles, não. Então, como a gente não conseguiu amá-los como primos, irmãos, como pai, como mãe, como isso ou aquilo, vai aprender a amar como filho, vai aprender a amar como filha. Aí está Deus. Então o casamento é de Deus. Por isso que não se deve separar duas pessoas.
Deixe que elas resolvam. Quantas pessoas se metem nos casamentos alheios? Às vezes é até dentro da própria família. É o pai que se mete, é a mãe que se mete, é a sogra, é o sogro. Não devemos nos meter, porque casamento é coisa de Deus. O casal, eles estão juntos por alguma razão. Nada acontece que não tenha uma razão de ser. Quem sou eu para me meter no casamento de alguém? De provocar a separação de um casal. E daí pode acontecer até uma coisa muito mais complicada. Eu vou ficar com esse débito, com a minha consciência e com Deus, porque eu me meti aonde eu não devia ter me metido. Agora, aconselhar, ajudar, amparar, isso sim nós temos obrigação. A gente também não pode deixar de lado se alguma coisa ruim estiver acontecendo. Aí eu não estou me metendo, aí eu estou ajudando. É diferente, porque existem casos de pessoas que se metem na vida do casal mesmo, nas coisas do dia a dia do casal, até nos móveis, na casa, nas coisas, e isso a gente não deve fazer. Então, na verdade, o que nós podemos fazer é aconselhar, apoiar, ajudar em caso de necessidade. E por que então que as leis da terra são transitórias? Porque nós somos imperfeitos. Nós estamos numa vida humana, sujeitos a erros, mas também sujeitos a acertos. Por que não? Mas, como existem esses acertos e desacertos, existe uma lei que vai evitar erros ou que vai evitar desacertos. Então, a lei civil, ela veio para, digamos assim, dar uma finalidade a uma união de uma pessoa com a outra. Vai garantir para essas criaturas um amparo legal em caso de uma necessidade lá na frente. E, se for o caso, vai poder dar a legitimidade da separação. Esse casal aqui está se separando a partir de hoje, porque a cônjuge alega isso, o cônjuge alega aquilo. Aí o juiz é quem vai dar a sentença, ele vai decidir se realmente há essa necessidade. Se não, vai chamar alguém para conciliar. Vamos para uma reunião de conciliação. Mas por que você quer deixar sua esposa? Não dá para você compreender assim o assado? Mas eu estou desempregado. Não, isso não é razão para você deixar sua esposa. E daí vem as diversas conversas. Porque o divórcio não sai assim, se bem que agora está saindo muito rápido, eu não sei porquê, não é? Está muito rápido, a pessoa pede o divórcio uma semana, na outra já está divorciada. Eu não sei porquê, mas antigamente não era assim não. Tinha que haver várias reuniões de conciliação para saber se realmente aquele casal precisava se separar. Então, as obras humanas, as nossas leis, elas são relativas por conta ainda da nossa imperfeição, que é muito grande. Então, o que Kardec diz é o seguinte: as leis de Deus, as leis naturais, elas são as mesmas desde que o mundo começou a existir. Porém, as leis humanas, elas vão mudando à medida que nós vamos progredindo. Essas leis que nós temos agora, a nossa Constituição, por exemplo, que é de 1988, ela já está precisando de reformas. É por isso que existe tanta medida provisória, não é? Porque a nossa Constituição já está caduca. Se bem que existem constituições aí em outros países que elas existem há séculos. A do Japão nunca foi mudada. A dos Estados Unidos umas 16 vezes. Vejam, de 1800 e lavar o trem, e a nossa tem mais de 200 anos, a dos Estados Unidos. E a nossa não tem nem... A nossa tem quanto? De 88 para cá, são 30 e tantos anos. É uma Constituição nova, já está precisando de reformas. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais as nossas leis vão precisando de atualização, não é? Infelizmente tem acontecido umas coisas esquisitas ali para aqueles lados lá do centro do Brasil, né? Leis que deveriam amparar-nos estão nos atrapalhando, não é? Mas é uma questão de evolução. Então, meus irmãos, as leis humanas, elas vão mudando e elas dependem do lugar. Existem culturas, por exemplo, que um homem pode ter 2 mulheres, pode se casar com quantas mulheres ele quiser.
Lá na Inglaterra era proibido o homem ter 2 mulheres. Então o que foi que Henrique VIII fez? Criou a igreja anglicana. Porque como a igreja católica não queria casá-lo com Ana Bolena, ele era casado com a outra rainha, mas ele se apaixonou por Ana Bolena, que não era uma moça da corte, era uma plebeia. A igreja católica não aceitou, aí o que ele fez? E criou uma igreja e se casou dessa igreja. É por isso que existe até hoje a igreja anglicana, né? Ela é uma dissidência da igreja católica, como é a igreja evangélica, né? Que é uma dissidência também da igreja católica, como é a igreja protestante, que é uma dissidência da igreja católica. Então, por isso, porque nós somos imperfeitos, e aí a gente vai burlando as leis. As leis, elas são, portanto, mutáveis, diferentes das leis de Deus, que são imutáveis. Então, a ordem divina no casamento é a união dos sexos para a sua perpetuação. As condições que regulam a união são de ordem humana. Então, esse casamento civil, esse casamento religioso, esse casamento assim, esse casamento assado, não foi Deus que mandou o homem fazer desse jeito. Fomos nós, que à medida da nossa cultura, da nossa vivência, dos nossos progressos ou não, durante todas as nossas reencarnações, a gente foi criando essas medidas para poder a gente dizer que é casado ou dizer que é divorciado. Então, pode ser que uma coisa que seja legítima num país não seja legítima aqui no Brasil, ou vice-versa, ou em outros lugares. Então, por fim, as leis civis, ou a lei civil do casamento civil, ela tem por finalidade regular o interesse das famílias. Paulo de Tarso escreveu uma carta aos Efésios, e nessa carta ele fala sobre família, porque ele lembrou para aquelas pessoas, ele relembrou as palavras de Jesus lá atrás, que estão lá em Mateus, no capítulo 19, não é? Quando Jesus falou aquelas palavras, que a carta de divórcio foi dada por Moisés por causa da dureza do coração dos homens, e que um homem que, por exemplo, devolvesse sua mulher e casasse com outra que fosse devolvida, ele também seria adúltero, seria considerado adúltero. Ou seja, um homem só poderia despedir ou deixar a sua mulher se ela praticasse comprovadamente algum adultério. Então, Paulo vai lembrar essas palavras de Jesus lá na frente, né? 20 e tantos anos depois que Jesus morreu, Paulo, muito ainda, né, na sua memória, escreve aos Efésios, porque lá em Éfeso estavam os cristãos, porque para os pagãos, né, Paulo não ia se intrometer, mas para os cristãos ele tinha a obrigação, ele era o apóstolo da vez. Os outros apóstolos já tinham morrido, todos eles, com exceção de João. Então João estava preso lá em Pátimos. Então Paulo se sentiu o pai de todo mundo. Daí ele escrevia cartas para aconselhar, para ensinar as pessoas. E como ele viu os cristãos muito envolvidos com essa coisa de casamento, de separação, ele escreveu para eles, dizendo que o homem velho era aquele que era refém do pecado e que ele precisava assumir uma nova vida para então deixar o homem velho e assumir um homem novo. E o primeiro dever do homem novo era com a sua família, com o seu casamento, com o matrimônio. Então, para Paulo, casamento era coisa muito séria, porque ele sabia que é de Deus, né? Então, Kardec faz uma pergunta interessante no Evangelho segundo o Espiritismo e ele mesmo responde, né? Então, ele pergunta assim: em condições habituais do casamento, a lei de amor é levada em consideração? O que é que vocês acham? Em condições habituais, vamos analisar, não analise o seu casamento não, analise o casamento de uma forma geral, na humanidade.
A gente acredita que a lei do amor ela é realmente levada em consideração entre os casais? Aí Kardec diz, de jeito nenhum. Eu acho que na época dele era muito complicado também, né? Então, ele diz o seguinte, que em caso afirmativo, se sim, vamos dizer que sim, tem um casal aí que é maravilhoso, a lei de amor ali é respeitada. Então, ele diz que nesse caso, a lei de amor é, mas em condições contrárias, a afeição foi rompida. Às vezes, meus amigos, recentemente aí, um amigo nosso, de uma hora para outra, se apaixonou por outra mulher, abandonou a mulher, os filhos. Vejam, o casamento não estava bem, por que ele não tentou, né? Eu não sou conselheira matrimonial, nem quero, acho que isso aí dá confusão. Melhor a gente não se meter no casamento de ninguém. Mas assim, a gente começa a raciocinar, poxa, se tivesse havido um pouquinho mais de conversa, né? Ou então um dos dois tentasse reconquistar o outro. Vamos dizer que durante o casamento, depois de 10 anos, vai ficando meio que morgadinho, vamos dizer assim, vamos levar em consideração. Aí, custa nada um tentar reconquistar o outro, avivar a chama do amor que eles já experimentaram antes, quando começaram nesse casamento? Não, aí deixa a pessoa para lá, começa a atrair a pessoa, não respeita aquela criatura, porque a partir do momento que a gente começa a se sentir atraído por uma outra pessoa e vai deixando aquela de lado, a gente está faltando com respeito com essa daqui. Então, é por isso que os casamentos provacionais é para que primeiro se aprenda a respeitar. Porque o amor, ele vem naturalmente, ele vem por consequência e não por imposição. Você tem que me amar, você é meu, você é minha. Aí tem essa coisa do apego, e é isso que tem levado também muitos casos de tragédia nos casamentos. Essa questão da pessoa se sentir dona da outra. É como se aquela outra pessoa fosse um objeto que ela tem e que ninguém pode levar, porque é dela aquele objeto. Então, por isso que os casamentos provacionais. E Martins Peralva também diz que todos nós já passamos ou vamos passar por esses tipos de casamento que a gente viu hoje aqui. Então, possivelmente já tivemos casamentos acidentais em outras encarnações, já tivemos casamento sacrificial, já tivemos casamentos provacionais, ou estamos tendo agora nessa encarnação. Mas nós também vamos passar pelo casamento afim e vamos passar também pelo casamento transcendente. Não é uma maravilha isso? E possivelmente com essa mesma criatura, né? Que está aqui. Eu tenho um casal amigo lá na Federação, que eles ficam brincando, né, um com o outro. Aí quando eles estão lá discutindo alguma coisa, Deus me livre de voltar contigo em outra encarnação. Aí um diz assim para o outro, assim, você vai voltar comigo porque eu quero. Aí fica nessa brincadeira. Mas é porque muitas vezes a gente precisa voltar com essa mesma criatura. E às vezes Deus faz o seguinte, Deus é bem sagaz, né? Bem astucioso. O que é que ele faz? Já que não está conseguindo se amar como marido e mulher, aí Deus manda um deles como filho ou como filha. Porque o amor de pai e o amor de mãe nem se compara com o amor de marido e de mulher. É quando a gente aprende a amar de verdade, é quando a gente é pai ou quando a gente é mãe. Muitos pais têm medo de morrer porque têm medo de deixar os filhos desamparados. Isso é que é amor. São aqueles que se sacrificam pelos seus filhos. Passa fome, mas o filho não passa. Não estudou, mas o filho vai estudar. Não teve sorte no emprego, mas o filho vai ter. A filha vai ter. Vai se esforçar, fazer das tripas coração, mover céus e terras, para que seus filhos sejam pessoas bem-sucedidas. Isso é amor de pai, isso é amor de mãe. É diferente de amor de homem e de mulher, porque essa química, ela pode acabar, a paixão arrefecer, aí vai um para um lado, vai outro para o outro. Existe ex-marido e existe ex-mulher, mas não existe ex-pai e nem existe ex-mãe, nem ex-filho. Então é o amor por excelência,
é o amor de pai e é o amor de mãe. Então, quando a gente não consegue experimentar o amor de outro jeito, aí Deus manda a gente experimentar de outro, porque a gente precisa aprender a amar. E daí, aí a gente depois, né, vai poder encontrar aquela pessoa de novo, e dessa vez não vai ter mais rancor, não vai ter mais ressentimento, não vai ter mais nenhuma mágoa, porque já estreitou os laços quando era pai ou quando era mãe. E pode ser também o filho, né, que é revoltado com esses dois aí, e aí Deus manda ele naquela família para ele aprender a amar aquele pai e aprender a amar aquele mãe, porque ele não aprendeu na outra encarnação. Deus não brinca em serviço, quem brinca é a gente, mas Deus não. Então, meus irmãos, ao invés da satisfação do coração, que pode acontecer muitas vezes nesses casamentos que não dão certo, é a satisfação apenas das coisas materiais. Aquele sim lá no altar é um perjúrio, é uma palavra largada ao vento. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, tudo mentira, tudo da boca para fora. Então, quando não há essa certeza do coração, aí lá na frente as coisas vão dando errado. Quando existe apenas os interesses materiais envolvidos, né? Ah, eu vou casar com fulana porque ela é bonita, vou casar com ciclano porque tem dinheiro, vou casar com isso porque é isso, porque é famoso. Então, enquanto houver esses interesses meramente humanos, não vai haver uma união, digamos assim, aos moldes da justiça e da bondade de Deus. Então, casamento é coisa séria, a gente não deve se meter na vida dos outros. Agora, na hora da necessidade de amparar, de proteger, de ajudar, a gente tem que mostrar a nossa boa vontade. Mas não nos metermos naquilo que foi Deus que juntou, não é? Então, que nós possamos ter aprendido um pouquinho, né? Eu acho que eu aprendi um pouquinho, só estudando isso aqui já me deu uma cancha legal, né? Quando eu for me casar na próxima encarnação já vai ser diferente, vai ser muito melhor. Muito obrigada, que Deus nos abençoe.